trabalho com a professora Jussara de Matos, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. O tema, o título do meu trabalho é Análise em escalas múltiplas da equação de difusão generalizada com potências fracionárias do Laplaciano, utilizando o método do grupo de normalização. É um título bem assim, grande, mas a ideia é o seguinte: a gente estuda comportamento assintótico de equações diferenciais parciais. Beleza? Bom. Minha apresentação está dividida em introdução, eu vou falar o objetivo do meu trabalho, vou falar sobre a história do grupo de normalização e vou falar o que é a técnica. Depois a gente vai aplicar o RG, daqui para frente eu vou falar RG porque é grupo de normalização, beleza? Que é o operador que a gente vai definir. Então eu faço o RG aplicado à equação linear, depois eu faço o RG aplicado à equação não linear. Vou falar sobre as atividades em andamento, porque esse trabalho que eu vou apresentar a vocês é um trabalho de monografia minha, que eu já defendi e hoje eu estou trabalhando em um outro problema. E as referências. Bom, o objetivo é obter o comportamento assintótico desse PVI. O de t igual a mu menos 1 elevado a p, com dado inicial f de x, onde esse dado inicial pertence ao espaço de Banach. A gente fixa t maior que 1 e p maior que 3. Esse M é um operador de Fourier, que a gente define em função do Laplaciano elevado a beta. E a gente limita o beta entre meio e 1. E a gente sabe o seguinte, que a transformada do meu mu vai ser dado por aquela expressão, menos o módulo de ômega elevado a 2 beta. Transformada de Fourier, beleza? B3 é um espaço de Banach, que a gente define dessa forma, onde a transformada da função é de classe 1. E a gente define a norma de uma função como sendo o sup dessa expressão que depende do módulo da transformada da função e da derivada da transformada. Bom, a gente vai mostrar que para aquele problema que eu coloquei, o comportamento assintótico da solução é dado por isso daí. Mais para frente vai ficar mais claro o que é esse comportamento assintótico. Sendo que o meu f estrela é a função perfil, que no nosso caso a gente vai chamar de ponto fixo. O meu a é o pré-fator. E o meu 1 sobre 2 beta são os meus expoentes críticos. E como que a gente faz esse trabalho? Primeiro, a gente trata o problema linear. A gente desconsidera a perturbação 1 elevado a p, e a gente vai mostrar o seguinte, que, para o caso linear, o meu pré-fator é a transformada de Fourier na origem, e que o ponto fixo, a transformada, na verdade, do ponto fixo, é dado por aquela expressão. Na verdade, esse também será o ponto fixo do problema não linear, tá bom? Depois que a gente faz essa análise, a gente considera o caso não linear, que é o caso que eu coloquei anteriormente. E a solução por esse caso não linear é dividida entre a solução do problema linear mais aquela NU ali, que é a contribuição da parte não linear. Como eu falei, a U de 0F é a solução da equação linear, e é dado por essa expressão, e a NU é dado por isso daqui, onde S de T é dado ali. Meu trabalho todo é feito no espaço de Fourier, viu? E, no final, depois que a gente faz essa análise de dividir caso linear e não linear, a gente obtém que o comportamento assintótico, em ambos os casos, é o mesmo. Ou seja, a gente vai mostrar que o limite, quando t tende ao infinito, de uma certa parcela, vai para zero, isso vai ficar mais claro, exceto pelo pré-fator, que no caso linear é o A, ele é constante, e no caso não linear a gente vai ver que é uma sequência de Cauchy. Vai ser uma série de... vai ser uma sequência de pré-fatores. Bom, e como que a gente faz esse estudo? A gente utiliza a técnica do grupo de normalização. Essa técnica, ela surgiu no fim dos anos 50, idealizado por esses dois físicos, que aplicou essa técnica à teoria quântica de campos, no estudo lá de infinitos. Eles tiveram até bons resultados, mas não teve muito sucesso na época, não. Aí, mais para frente, em 1971, o Wilson adotou as ideias dos físicos anteriores e aplicou isso na mecânica estatística do equilíbrio,
mais na área de sistemas dinâmicos. Tá? A partir de 1990, que essa técnica do RG foi aplicada a equações diferenciais parciais. Quando foi em 1994, o Brickman adotou essas ideias e aplicou até em sistemas, em equações parabólicas não lineares, e fez até um método do grupo de normalização que ele chamou de RG rigoroso. Ele fez uma análise assintótica mais rigorosa. Até esse artigo é até referência uma das referências do meu trabalho. Aí, a partir de 1995, começou a surgir o RG numérico, que até então, até 1994, é o RG analítico. O trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui também é todo analítico. Eu tenho a ideia ainda de fazer a versão numérica. Daqui para frente tiveram outros trabalhos. Tem o Bona até, que é a referência base do meu trabalho, mas que eu não citei, que não daria tempo de falar de todos. Bom, e o que é o método? O método do RG aplicado a EDP, ele resolve o problema iterativamente, seguindo esses 3 passos. Ele pega o PVI, o seu problema de valor inicial, integra a equação e evolui o seu dado inicial f de x do tempo t igual a 1 ao tempo t igual a L elevado a 2 beta. Aí ele obtém a U de x L elevado a 2 beta. Depois, ele vai reescalonar, então, a variável espacial. Aí a gente vai obter a U de Lx L 2 beta. Por fim, a gente vai reescalonar a solução U e vai obter LU Lx L elevado a 2 beta. Então, a gente obtém uma nova solução. Essa solução vai ser utilizada como dado inicial do meu próximo problema. Aí eu vou seguir novamente os 3 passos e vou obter um novo problema, que será uma nova solução, que será utilizada como solução do próximo problema. Então, o que a gente faz? A gente transforma o problema de tomar t tendendo a infinito a sucessivas aplicações desse operador ao dado inicial, obtendo assim uma sequência de problemas de uma sequência de PVIs renormalizados em tempo fixo. Aí, obter o comportamento assintótico do meu problema inicial vai ser simplesmente estudar a convergência desse operador que eu vou definir. Então, essa que é a técnica que eu utilizo. Bom, então, o RG aplicado à equação linear. Então, considere o primeiro problema. Como eu disse, a equação linear sem a perturbação elevada a p. Com dado inicial f de x. A solução é essa, como eu falei. A ideia aqui é o seguinte: eu tenho que fazer uma mudança de escala. Só que, será que essa mudança de escala que eu vou fazer vai interferir na minha equação? A minha equação vai ser invariante por mudança de escala? Para esse caso, a gente vai ver que a cada probleminha que a gente interar, a equação vai ser a mesma. Ou seja, ela é invariante a mudança de escalas. No caso linear, isso não acontece, não. Então, como é que a gente faz? A gente define uma escala L maior que 1. E define uma função em função da solução inicial, com aqueles expoentes alfa e lambda. A ideia é a seguinte: para quais valores de alfa e lambda a minha equação é invariante por mudança de escala? Ou seja, a minha solução, essa solução U de x, também será solução da equação U de t igual a M1. Então, a gente faz, aqui eu detalhei um pouquinho a matemática, a gente faz o seguinte: a gente define as variáveis y igual a lx e s igual a L elevado a lambda t, faz a derivada e obtém aquela expressão ali. Aí a gente vai escrever a U de S em função do meu operador de Fourier, obtendo a NI de t como sendo L elevado a alfa mais lambda M1. A gente utiliza, isso aqui eu provei na minha monografia, então a gente utiliza essa propriedade da transformada de Fourier e substitui lá em cima. E você obtém o seguinte, por essa igualdade, que para que essa solução, para que essa função NI seja também solução da minha equação, meu lambda tem que ser igual a 2 beta. Bom, para definir o alfa, a gente vai utilizar um argumento de definição de massa de uma função. A gente define a massa de uma função como sendo a integral de f de x dx. Para que haja conservação de massa, a integral u de x de 1 tem que ser igual à integral de u de x de t para qualquer t fixado maior ou igual a 1. Aí, o que a gente faz?
a gente sabe, substitui a U de x de t como sendo aquela expressão ali, faz uma integração, mudança de variável ali, integra e tem aquela última parte ali que é L elevado a alfa menos 1, integral daquilo tudo. Se você fizer t igual a 1 sobre L elevado a 2 beta, você vai obter, lá no finalzinho, U de x de 1, que é a definição lá em cima da minha massa M. Com isso, a gente consegue ver que o alfa é igual a 1 e a minha NI de x vai ser solução da minha equação se o alfa for igual a 1 e se o lambda for igual a 2 beta. Bom, motivados por esse resultado, o que a gente vai fazer agora? Definir o operador que atua nos dados iniciais do meu problema. Aí a gente define o operador da seguinte forma. O operador a gente chama de RL. O operador aplicado a dado inicial vai ser LU, LX, L2 beta. Bom, ele possui as seguintes propriedades. Para toda função que pertencer ao espaço de Banach, o operador aplicado à função também tem que pertencer. O operador possui a propriedade semigrupo, que garante o seguinte, que sucessivas aplicações desse meu operador é como se eu estivesse aplicando ele uma única vez numa dada escala L elevado a N. A terceira propriedade é a propriedade do operador aplicado ao ponto fixo, que quando você aplica o operador ao ponto fixo, ele é o próprio ponto fixo, sendo que a transformada do nosso ponto fixo é dado por aquela expressão ali. E a última, que é uma das mais importantes, é o lema da contração, em B3, que permite que algumas funções com certas propriedades serão contraídas quando você aplicar o operador a ela. Só que, para que esse lema funcione, seja válido, a minha função tem que pertencer, minha função G tem que pertencer ao espaço de Banach e a transformada dela na origem tem que ser nula. Com isso, aquela desigualdade ali é válida e é constante, é dada por isso, depende de beta e depende de L0. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte agora. Evoluir o dado inicial e assim obter o comportamento sintótico. Aí, para o caso linear, eu fiz os dois primeiros passos, para vocês verem que é um método realmente interativo. Bom, então vocês vão considerar o primeiro problema com o dado inicial f de x. Então, o que a gente faz? A gente pega o dado inicial e decompõe ele em duas parcelas. A primeira parcela está na direção do ponto fixo, é um múltiplo do ponto fixo. E a outra parcela é a nossa g. Para que o lema da contração seja válido, a minha transformada da função na origem tem que ser nula. Quando você aplica isso no seu dado inicial, que você decompôs ali, você encontra que seu pré-fator, então, será a transformada da função na origem. Bom, então vamos fazer a evolução, aplicar o operador. Aplica o operador ao primeiro dado inicial que você tem. Você obtém o seu próximo dado inicial, que a gente chama de F1. Esse operador, na hora que eu aplicar no ponto fixo, pela propriedade do ponto fixo, ele é o próprio ponto fixo. É o A vezes ponto fixo. Mais o operador aplicado a G de zero. Obtemos um novo dado inicial. Esse novo dado inicial será utilizado no meu próximo problema. Como nós provamos que ela é invariante por mudança de escala, seu próximo problema é a mesma equação. Porém, com dado inicial F1, que é referente ao problema anterior. Aplica novamente o operador. A gente define, então, a G de 1 como sendo o operador aplicado a G de 0. Se vocês, novamente, usarem a definição lá do lema da contração, vocês vão ver que a G de 1 também é nula na origem e o meu pré-fator vai ser o A. Então, esse pré-fator aqui vai ser o mesmo para todos os problemas. Não tem sequência nenhuma, como é no caso não linear. Aí, quando a gente aplica o operador no F1, a gente obtém o F2, que é um novo dado inicial. Se eu fizer o próximo passo, que seria o passo 3, eu vou utilizar o dado inicial F2, e assim sucessivamente. O que a gente faz? Define, então, que pela propriedade semigrupo, né, e após N interações que a gente fizer, que a minha Fn vai ser o operador aplicado a f de n-1, que vai ser dado pelo múltiplo do ponto fixo, mais o operador aplicado a g de n-1. Vamos calcular a norma do Fn menos o múltiplo do ponto fixo, que vai ser igual ao operador aplicado a g de n-1. Então, se vocês observarem, o lema da contração vai começar a entrar aqui. Na verdade, né, está entrando em cada interação que a gente está fazendo.
Mas a função que está sendo contraída é a minha G. Aí, pelo lema da contração, a gente tem aquela desigualdade ali, aí a gente escreve a G de n menos 1 em função de G0 para obter aquela C1 sobre L elevado a N. Aí, então, a gente mostra que se você fizer ali N, aqui a gente já consegue mostrar que se você fizer N tendendo a infinito, e se fizer L muito grande, né, e N tendendo a infinito, isso vai para zero. Só que a gente faz uma troca aqui, ó. Considere L maior que C1 e tome T igual a L elevado a 2N beta, porque do início eu quero mostrar que para tempos longos o comportamento é esse, não é isso? Aí a gente faz aquela troca ali e obtém que o limite vai para zero e que meu prefator, a cada interação que eu estou fazendo, está sendo o mesmo. Então, a ideia é a seguinte, eu estou pegando o dado inicial, estou evoluindo ele no tempo e obter o comportamento sintótico, na verdade, é mostrar que aquela parcela minha está indo para zero e o meu dado inicial está convergindo para onde? Ponto fixo. Que é uma expressão que eu mostrei bem lá no início e falei que ficaria mais claro aqui na frente. Então, eu fiz uma interação, uma simulação para vocês entenderem. A gente pega o problema, pega o dado inicial e decompõe. Uma na direção do ponto fixo e a outra na direção que a gente chama de G. Aí você aplica o operador, observe. Ele vai evoluindo, né? Aplica o operador novamente e a minha G vai só diminuindo. Aí você vai evoluindo, vai evoluindo. Com isso você mostra que o seu dado inicial está convergindo para o múltiplo do ponto fixo e a sua função G está indo para zero. Bom, com isso a gente obteve comportamento sintótico por causa linear. Aí agora, a gente vai considerar o problema inicial. A ideia aqui é a mesma. A gente vai verificar se ela é invariante por mudança de escala. Aí eu detalhei bem minhas contas aqui, seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa, definir uma nova função e ver se essa minha função é a solução da equação. Só que vai fazer aquelas mesmas continhas, derivar, usar na regra da cadeia, vai utilizar aquela transformada, aquela propriedade que eu falei. Só que, o que acontece? O meu problema já não é mais invariante. Uma parte dele não. Se vocês observarem, a parte linear continua a mesma. Mas a cada interação que eu fizer, o meu fator ali, o elevado a p, vai ganhar aquele L elevado a 2 beta mais 1 menos p. Aí eu até coloquei o próximo passo, tá vendo? Porque aquela ali seria o meu novo problema. Que seria com dado inicial f de 1. Se você fizer novamente uma função, o 2, em função do dado inicial anterior, você vai ver que ele vai ganhar novamente vai ganhar novamente um fator L elevado a 2 beta mais 1 menos P, e assim sucessivamente. Aí o que a gente faz? A gente provou para 1, aí a gente vai usar a indução, vai supor para cá, e ver se funciona para cá mais 1. Aí a gente supõe esse caso, com dado inicial f de k. Faz a mesma ideia, tá? O de k mais 1 vai ser o L, o de k, do dado inicial anterior, e a gente prova que seria o próximo problema a ser estudado, seria esse com dado inicial f de k mais 1. Beleza? Aí a gente agora define o operador da mesma maneira que a gente definiu no caso linear. O operador aplicado, minha f de k, que é o dado inicial do meu problema, que aqui a gente está considerando o késimo passo. Seria a LU de k. A solução no késimo passo é dado pela solução do problema linear, mais a parte não linear que a gente chama de Ni de k. Se você aplicar o operador, a função AFK, vai ser o operador a parte linear mais a não linear. Só que o operador aplicado à parte linear é o operador que a gente aplica na equação linear mesmo. Por isso que a gente vai denotar ele como R0L. Tá? Aí agora a gente vai fazer a evolução do dado inicial e obter o comportamento sintótico. Aqui eu não coloquei os passos, porque aqui dá mais trabalho, tem muita conta que a gente faz, mas a ideia é a seguinte: você vai pegar o dado inicial, que é o f de k, e decompor ele em duas parcelas. Uma na direção do ponto fixo. Observe que agora não é mais a gente coloca k, porque aqui a gente vai ter uma sequência de prefatores. A cada interação eu não vou ter a. Eu vou ter o A1, o A2 e o A3, que terão direções diferentes. E mais a G de k. Pelo lema da contração, a G de k tem que ser nula na origem.
Aí o problema é o seguinte, a gente quer saber se, após a interação, após a aplicação do operador, a minha G de K mais 1, ou seja, a minha G de 1, a minha G de 2, a minha G de 3, também vai ter transformada nula na origem? Esse era o problema aqui. Quando a gente aplicava direto, a gente via que não. Aí o que a gente fez? A gente somou aquele termo ali, olha, menos ni, transformada de nik na origem, vezes o ponto fixo. A gente somou e subtraiu. Quando a gente fez isso, a gente definiu o nosso AK mais 1 como sendo o AK mais uma contribuição da parte não linear, e a gente definiu a G de K mais 1 como sendo aquele pedacinho ali. Aí assim a gente consegue ver que para todas as interações que a gente fizer agora, a cada interação as minhas G1, G2, G3 serão nulas, só que agora eu tenho A1, A2 e A3, sucessivamente. Aí a gente faz com um pouco mais de trabalho, tem bastante conta aqui, que eu não quis detalhar. A gente mostra que esse pré-fator aí, AK, é uma sequência de Cauchy, e vai chegar um momento que ela vai convergir para o ponto A. A gente usa ali, ó, desigualdade triangular e prova que o comportamento assintótico vai ser o mesmo em ambos os casos. Então, o que a gente conclui? O acréscimo de perturbações na minha equação não interferiu no comportamento sintótico. Aí eu fiz uma simulação também para ficar mais claro. Pego o problema, né, do caso não linear, decomponho o dado inicial na parte ponto fixo, mais na minha G. Só que agora eu não consigo controlar, não é constante essa minha sequência. Eu tenho uma sequência de pré-fatores, um A1, um A2, aí você sabe o seguinte, que vai chegar um momento que ele vai convergir para o ponto fixo e sua função G vai para zero. Bom, então o trabalho mesmo que eu tinha que apresentar era esse, e que foi até a minha monografia. As atividades que eu estou fazendo hoje, na verdade essa daqui eu já até concluí, mas não daria tempo de eu explicar com mais detalhes aqui, pelo que seria só meia hora. Mas é o seguinte, agora a gente está trabalhando com U de t igual a mu menos eta U de x, terceira derivada ali, né? Aquele eta está entre 0 e 1. O problema aqui é o seguinte, a ideia é a mesma, a gente vai ver se ela é invariante por mudança de escala, vai definir o operador, aquelas propriedades do operador são válidas aqui, nada que a gente definiu no caso linear. O problema é que agora o ponto fixo não é mais ponto fixo do operador, mas a gente consegue mostrar que ele é um ponto fixo assintótico e a gente consegue mostrar que o limite vai para zero, ou seja, aquela minha parte, aquela minha G vai ser contraída e vai para zero quando t tende a infinito. Se vocês observarem, quando eta vale zero, eu tenho o meu primeiro probleminha que eu expliquei, que é o caso linear. Agora, esse aqui não, esse eu vou começar a estudar agora. A ideia, na verdade, se vocês verem, é generalizar esses trabalhos, essas equações, na verdade, que eu expliquei antes, seriam casos particulares dessa daqui. Então, a ideia agora é eu começar a estudar essa, com eta entre 0 e 1 e lambda entre 0 e 1, com dado inicial f de x. Que eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu não comecei a mexer nada nisso ainda. Depois que a gente fizer isso, que é essa equação, que é a equação do Bona, que é o artigo que eu uso. Só que ele faz lambda igual a 1 e eta igual a 1. Eu já vou fazer um caso mais geral, para abranger todos esses casos que eu expliquei. Beleza? Depois que a gente fizer isso, a gente vai começar a fazer o RG numérico e ter a solução numérica, porque esse trabalho é todo analítico. Bom, as referências principais é o Bona, como eu falei, que é o artigo base desse trabalho meu. O Bricmont eu utilizei para poder entender um pouco melhor da história, porque ele trabalha com equações parabólicas, né? A tese da minha orientadora, porque ela trabalha com... Ela é formada em física também e se especializou na área da matemática. E ela trabalha com a equação do calor. Antes de eu fazer esse trabalho todo que eu mostrei, eu fiz primeiro o estudo do comportamento sintótico da equação do calor, para familiarizar melhor com essa técnica e entender. A gente não foi direto para esse problema. E eu usei a tese de doutorado para entender melhor a parte do lema da contração. E claro que teve uns outros livros aqui para estudar o espaço de Banach, um pouco de análise. Enfim, é isso.